Estou aqui com o Ronaldo Roledo, da FlexBras, que vai mostrar para a gente a impressora Flex Printer 3D 2025, que ele criou do zero. Tudo bem, Ronaldo? Tudo bem. Como é que foi isso? Você criou a impressora do zero? Parece que foi um projeto seu, 100% nacional. Como é que é isso? Conta pra gente. Exatamente. Eu percebi que tinha uma necessidade no mercado, uma faixa onde não tinham equipamentos adequados principalmente para o público profissional. As pessoas que querem usar a impressão 3D, mas têm a dificuldade, não tem como montar o seu próprio equipamento e não tem a condição de adquirir uma máquina, por exemplo, que custa R$200 mil, que é uma máquina para uso profissional. E que não seja maker também, né? É um público Exatamente. diferente. Porque a máquina maker, ela tem a facilidade do custo, onde você pode adquirir ou montada ou em kit, mas ela requer um conhecimento avançado de impressão. Uma hip rap, por exemplo, né? Mas ele tem que entender para fazer. Exatamente. Você tem que conhecer de engenharia, de eletrônica, de mecânica, que nem todo mundo tem o conhecimento. Então a proposta da Flex Printer seria então uma coisa mais plug and play, digamos assim? Exatamente. Nosso objetivo é focar no mercado de educação, para as escolas, faculdades, o pessoal de engenharia, os profissionais da área de engenharia e arquitetura principalmente. Mostra pra gente, Ronaldo, como que é essa impressora aí. Eu vi que você está imprimindo uma torre Eiffel. Apesar dela ser bem pequenininha, a sua área de impressão é bem grande, né? Sim, ela conseguiria, por exemplo, imprimir 4 modelos desse tamanho ao mesmo tempo, na mesma bandeja. Qual que é o tamanho desse modelo, só pra gente... Ele tem 23, esse daqui tem 23 de altura e ela conseguiria fazer até 25 de altura. 4 desses ao mesmo tempo? Exatamente. Com 20 centímetros no X, 20 centímetros no Y e 25 de altura no Z. Bacana. Então foi um projeto que procurou privilegiar a qualidade da impressão, a facilidade de uso e a segurança. Por exemplo, a bandeja removível é um dos diferenciais, onde você não precisa passar nenhum produto na bandeja, a aderência é feita por uma fita adesiva que dura entre 50 e 80 impressões. Você vende essa fita adesiva também? Ela acompanha a impressora e pode ser, e nós vamos vendê-la no avulso também. Avulso, exatamente. Então isso facilita muito, que você pode tirar a impressão, deixar ela esfriar e depois remover. Essa impressão terminou agora, uns 10 minutos mais ou menos, e você só remove da bandeja. Destaca ela bem facinho. Você não precisa nem da espátulazinha que o pessoal usa para tirar. Porque foi feito um ajuste de temperatura e aderência. Você não precisa nem de spray, nem nada que o pessoal costuma pôr. Você não precisa de ferramenta, não precisa passar nem cola, nem spray. E pronto, ela está pronta para começar a imprimir de novo. Basta colocar a bandeja e selecionar no menu um novo arquivo de impressão. Agora, como que é essa regulagem, né? Porque, pelo que eu entendi, a sua intenção, o seu foco é justamente a facilidade de uso, né? Então, para um leigo, mais ou menos, como que funciona isso? É fácil de você regular? Sim, é muito fácil. O processo de impressão, ele baixaria o arquivo em 3D da internet ou criaria o próprio arquivo com um programa de CAD, passaria num programa que acompanha a impressora, que é muito simples de usar, onde você escolhe que tamanho que será a impressão e a quantidade de objetos. Salva num cartão SD, que é inserido no painel da impressora. Ah, você tem a parte do cartão aqui também, né? E aí você selecionando o arquivo que você quer imprimir, é só o que você vai ter que fazer. Todo o restante da calibração é automática da máquina. Certo. Então ela vai subir a mesa, vai fazer as medições, os ajustes automaticamente. Você não precisa fazer nenhuma calibração de forma... Tem uma interação aí mesmo para a pessoa ficar desesperada. Não. Então, por exemplo... Também não dá nenhum warp aí no meio do caminho. Não, por ela ter um controle de temperatura interno, esse objeto aqui foi impresso em ABS. E o ABS é um material com características de temperaturas bastante críticas, porque ele encolhe quando esfria, que geralmente trinca. Como ela tem controle, não acontece isso. Esse objeto demorou 29 horas para ser impresso, devido à alta qualidade. Mas também daria para colocar mais de um para fazer ali? Sim, daria. E o que é legal? Assim que você pôs o cartão e
mandou imprimir, é só você voltar depois do tempo que ela prevê para você imprimir. Eu ia até te perguntar isso em relação aos materiais, né? Quais são os tipos de materiais que ela utiliza para impressão? Filamento, na verdade, né? Sim, ela trabalha com filamento plástico, os mais comuns. Ela vai começar a imprimir, eu gostaria que você visse o sistema de calibração automático dela. Então ela localiza a mesa e depois ela começa a fazer um ajuste onde compensa, faz uma correção se a mesa estiver inclinada ou torta, por exemplo, se ela tiver qualquer variação, ela faz a correção com automática, né? Com todas essas amostras de pontos. Ela tira 9 amostras, onde você, numa impressora comum, você teria que fazer esse ajuste manual. Daí é bem mais complexo, né? Sim. O que garante que toda a impressão vai ser constante, uniforme, sem falha, sem descolar da mesa. Aí ela vai fazer agora o pré-aquecimento e vai começar a imprimir em seguida. Então é realmente um equipamento para quem quer ter a tranquilidade de mandar imprimir e voltar para buscar o objeto. Na verdade, trabalhar mais o software mesmo, né? E trabalhar, na verdade, com o modelo, né, no software e mandar imprimir direto, né? Sim, a pessoa focar no objeto que ela quer e não na máquina. A máquina na modelagem, né? Exatamente. E falando em modelagem, quais são os softwares que dá para usar com a FlexBrass? Para modelagem não tem restrição. Qualquer software que salve em um formato STL vai ser compatível. Então você tem SolidWorks, tem 3D Max, Blender, tem uma série de softwares que consegue gerar um modelo sólido. Você pode também escanear um objeto e depois fazer Ou seja, dá para você trabalhar com software open source também, né? Que o pessoal usa bastante o Blender, por exemplo. Não tem nenhuma restrição, não tem a necessidade de usar um software proprietário. Você fica livre para escolher qual software de modelagem você prefere utilizar. O filamento também é um filamento open source, que hoje tem um custo super acessível, em torno de R$150 o quilo. Você não precisa ficar preso a um filamento específico da marca. Você estava falando para mim sobre as áreas, né, de atuação no mercado, né, que poderiam usar a FlexBrass. Poderia comentar um pouquinho sobre essas áreas? Acho que você falou mais da área de educação, arquitetura, engenharia, não é isso? Sim, essas seriam as três principais, que têm a maior quantidade de aplicação. Nas escolas, por exemplo, imagina o professor tendo a possibilidade de criar um modelo da matéria que ele está ensinando. Se for química de uma molécula, por exemplo, biologia de células ou corpo humano, e o quanto isso agrega em qualidade de ensino, que a gente precisa muito hoje. Ele pode imprimir uma molécula, por exemplo, né? Exato. Lá no CTI Renato Archer, eu vi eles estavam imprimindo uma equação matemática, achei muito louco isso. Sim. Quer dizer, uma coisa que você só tinha noção, assim, muito mais abstrata mesmo, você podia fazer usando a impressão 3D, né? Para poder explicar exatamente qual que é a forma daquilo, né? Acho que isso para a medicina também tem um ganho interessante, né? Sim, pode ser feito biomodelos, tanto para estudo quanto para preparação cirúrgica. E na área de engenharia? Eu acho que na área de engenharia tem bastante coisa interessante que dá para fazer também, né? Você tem algum exemplo aí prático para dar para a gente? O que a pessoa da área de engenharia poderia utilizar adquirindo uma FlexBrass? Quando o engenheiro projeta um equipamento ou uma peça, hoje em dia ele já projeta em 3D. Então ele já está na metade do caminho para conseguir usar a impressão 3D. Entendi. Por exemplo, eu tenho aqui alguns exemplos de objetos que seriam peças mecânicas que foram desenhadas no SolidWorks e foram impressas, que seriam exemplos de peças de máquina, onde o engenheiro que está projetando aquele equipamento já pode fazer... Ela fica bem perfeitinha, né? Nem parece um protótipo, já está até para ela usar como uma peça final, né? Exatamente. A qualidade de impressão que nós conseguimos é um diferencial. Então o engenheiro consegue fazer até alguns ensaios, alguns testes do equipamento antes
de usar uma peça de fundida em metal ou usinada, sem ter o custo e sem ter a demora. E às vezes até usar como produto final, né? Pelo acabamento dela, porque ela tem um acabamento bem bacana, né? Exatamente. E para a área de arquitetura? Para a arquitetura, a principal dificuldade que é resolvida com uma impressora 3D é a geração de modelos de maquetes, né? Então o arquiteto projeta uma residência, um prédio, ele pode imprimir esse prédio em escala e apresentar para o cliente ter uma... Como vai ficar, né? Ter uma noção real de como que vai ficar daí, ter né? uma prévia do que ele vai receber quando estiver pronto o imóvel. E aqui você está imprimindo? Você chegou a mandar alguma coisa para imprimir para a gente ver? Sim, Ele está imprimindo já, a né? Ah, ele está imprimindo a torre de novo. Bem bacana. E falando agora em termos de custo, né? Qual seria o valor médio aí da FlexBrass? Como você pode revelar? Sim, claro. Esse primeiro modelo ele será lançado por R$14.800, com um ano de garantia e assistência técnica. Inclusa também nesse valor? Exatamente. E se a pessoa estiver interessada em adquirir uma impressora dessa, você vende como? Tem que fazer contato direto com você? Você tem uma loja? Como pode entrar no nosso site, lá tem a forma de contato. Ela é para pronta entrega, por exemplo? Não, a pessoa tem que encomendar e como funciona? Nós estamos no início da produção, hoje nós estamos com um prazo de 45 dias. Mas a tendência é que esse prazo diminua e venha a ser a pronta entrega. Bem bacana. É que nesse início a quantidade de máquinas que está saindo é maior que o nosso volume de produção. O que é uma boa, né? Sim. É o resultado da qualidade do projeto. Eu não disse inicialmente, mas o Ronaldo está aqui instalado no Parque Tecnológico de Sorocaba, né? Que é um parque bem interessante, que eu não conhecia, inclusive. E eu acho que só tem você aqui, né, Ronaldo? Trabalhando com impressão 3D? Bem bacana. Esse é um projeto bem legal porque você trabalhou ele do zero mesmo, né? Trabalhou o hardware, todo o desenvolvimento, aqui, toda fantástico. A parte mecânica. Toda a parte mecânica. Essas peças, elas são importadas? Como que você fez? São tudo adquirido no Brasil também? Tudo que foi possível adquirir no Brasil, nós estamos preferindo porque isso favorece o mercado nacional. Existem alguns componentes que não têm disponibilidade no Brasil no nosso portal. Mas é mais porque não tem aqui mesmo. Exatamente. Exatamente. Nós estamos fazendo toda uma preparação para criar toda a eletrônica montada aqui. Então é uma ideia mesmo de fomentar a tecnologia nacional e a geração de emprego. Muito bacana. Vai durar quanto tempo, mais ou menos, essa impressão aí dessa torre, essa mini torre que você mostrou? É previsto 1h40 minutos. Ah, ela tem tamanho razoável, né? Sim. Porque ela prima pela qualidade de impressão. Então não tem como se reduzir muito tempo sem prejudicar a qualidade. Entendi. Ela consegue, essa impressão está sendo feita com a camada de 0,15 milímetros, que é o que eu considero como a qualidade normal para essa impressora. Ela pode chegar numa camada de até 300 microns ou 0,3 milímetros, que seria uma qualidade, ela seria uma resolução menor e um tempo mais rápido de impressão. E em termos de qualidade de acabamento, ela consegue imprimir a 50 microns, que é praticamente imperceptível a diferença entre uma camada e outra. Falando assim, um ideal em termos de tamanho, vai para a menor peça que você tiver para imprimir aí, quanto tempo levaria mais ou menos? Eu tenho alguns exemplos aqui. Essa coruja demorou 40 minutos. E tem um acabamento bem interessante. Exatamente, sempre primando pela qualidade de impressão. Esse cone aqui, uma característica também que é bastante diferencial, ela consegue imprimir em 2 materiais ao mesmo tempo. É verdade. Então ela tem 2 bicos, o que possibilita tanto cores diferentes, como materiais com características diferentes, como material solúvel
e um não solúvel, ou um material rígido e um interessante. flexível. Aham. Ela tem 2 bicos, então você pode colocar dois filamentos diferentes aí. Exatamente. Aham. E onde é que vai o filamento? Ah, você coloca por cima, Ele né? entra por trás do filamento. Ah, tá. Bem bacana. Essa a gente vai ver se dá uma... Muito bacana o projeto, Ronaldo. Agradeço pela entrevista, eu espero que você tenha sucesso aí e consiga desenvolver mais impressoras aí, menos tempo possível, 100% nacional, porque a gente precisa muito disso no Brasil também. Obrigado. Valeu, obrigado.